Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Curva a sua cabeça e por alguns segundos vamos orar mais um pouquinho. Senhor meu Deus, aqui em cima, Senhor do púlpito, Senhor meu Deus, meu Pai, para pregar a Tua palavra, para ministrar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração em oração para trazer para a igreja, meu Deus, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, já foi a minha oração em casa, que possa abrir o nosso entendimento, que nós possamos ouvir a Tua voz, meu Deus, meu Pai, e compreender e entender, Senhor, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. E que essa mensagem que o Senhor vai nos ensinar hoje, Senhor, que nós possamos ensinar, Senhor, os nossos em casa, a nossa descendência, as pessoas que estiverem à nossa volta, meu Deus, meu Pai, nos capacita com o Teu Espírito Santo, Senhor, dentro dessa palavra, Senhor, onde vamos aprender, Senhor Deus, vivo mais do Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. A igreja ia trazer uma outra palavra, já era um capítulo do livro de 1 Reis, e já estava tudo certo na minha cabeça, né? Mas quando eu me ajoelhei para orar, o Senhor colocou esse versículo no meu coração, e a gente não pode, né? Eu sempre digo que a gente nunca pode pregar pelo que a gente vê dentro de casa, pelos problemas que a gente vê na igreja, senão a gente está pregando pela carne, né? A gente tem que pregar mediante aquilo que Deus dá para nós, e direto na fonte. Deus sabe o que Ele quer falar. Não é o que nós queremos ver, né? Não é o que nós vemos que nós vamos falar, mas aquilo que Deus ministra no nosso coração, porque é aquilo que Ele quer nos ensinar e ensinar a igreja, né? Esse versículo que eu vou pregar, já escutei bastante o Cabral falando aqui na frente, né? E foi um versículo que quando eu me ajoelhei, o Senhor trouxe a minha mente para pregar. E esse versículo, ele está na terceira, é o terceiro livro de João, né? No capítulo 1 e no versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Amém, igreja? Então, nós vamos fazer um pouco diferente. Aquele que for homem, que estiver no nosso meio aqui, vai dizer assim, amado, e você vai dizer o teu nome. E depois você vai repetir o versículo comigo. E as mulheres vão falar amada, o seu nome, e depois vão repetir o versículo comigo, mas todo mundo junto, né? Eu, por exemplo, vou dizer amada Arlete, a Salete vai dizer amada Salete, a irmã Sueli, amado Sueli, o Cabral, amado Cabral, né? O Claudemir, como ele achava, nós chamamos de Cabral, né? Amado Jusemar, né? Amado Charles, amado, agora, Eliezer, né? E assim vocês vão falar, e as mulheres vão falar amada e vão continuar o versículo comigo. Então, vamos lá, depois do 3, cada um fala amado ou amada e o seu nome. Amém, igreja? 1, 2, 3, já. Amada Arlete, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Sabe quem é que está mandando essa frase para você? O próprio Deus está te chamando de amada, de amado nessa noite, dizendo que Ele quer que você vá bem em todas as áreas da tua vida, né? Muitas pessoas às vezes acreditam, igreja, que elas podem estar bem-sucedidas numa área da vida, que elas podem ir bem numa área da vida, mas a outra tem que ir mal, a outra tem que ir um caos. E a palavra de Deus não é isso que ela ensina. Deus nos ensina pela sua palavra que Ele quer que nós vá bem em todas as áreas, que nós sejamos prósperos em todas as áreas. Isso, se você ler a Bíblia, né, quem estuda a palavra do Senhor vai encontrar isso, né? Um dos versículos que eu separei foi no livro de Josué, no capítulo 1 e versículo 8, igreja, que vai dizer assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Qual livro da lei? A Bíblia. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. Ela diz assim, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso, né? Então, a gente precisa conhecer, se esforçar para conhecer a palavra do Senhor, para a gente poder colocar em prática, né? Tirar um pouco o celular, tirar um pouco a televisão, tirar um pouco as amizades, o trabalho de casa, as tarefas e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o conhecimento da palavra de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, uma das coisas é buscar, né, através do conhecimento da palavra. E sobre a vida espiritual, igreja, a nossa vida, a todas as outras áreas da nossa vida, seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela o relacionamento social de amizade com as pessoas, né? Qualquer área da nossa vida, a nossa saúde
Todas as outras áreas dependem da nossa vida espiritual estar bem com Deus. Se a nossa vida espiritual não estiver bem com Deus, nós podemos estar bem em todas as outras áreas, mas nós vamos nos sentir frustrados, nós vamos nos sentir doentes, nós vamos estar mal. Se porventura a nossa vida espiritual estiver bem com Deus, nós podemos passar por qualquer das outras áreas com dificuldade, nós vamos sair daquela dificuldade vitoriosos, como foi cantado aqui, mais do que vencedor, como o irmão Cabral falou, mais valente do que o valente. Para você ser mais valente do que o valente, você tem que estar bem espiritual. E para você estar bem espiritual, irmãos, todo mundo já sabe. Para estar bem espiritual, precisa oração em casa, igreja. Nós sabemos que nós podemos meditar, falar com Deus, lavando a louça, limpando, conversando, fazendo qualquer coisa. Mas nós precisamos separar um tempo de qualidade com Deus todos os dias. No nosso quarto, sozinhos, ajoelhados, orando, buscando a presença de Deus. Na lavanderia, na despensa, em qualquer outra parte da tua casa que você consiga se achegar a Deus de uma forma sozinho e você passar tempo com Ele aí. É preciso, igreja. Também é preciso para a nossa vida espiritual estar bem, pelo menos uma vez na semana, nós estarmos em relacionamento com as brasas. As brasas são aqueles que estão firmes em Jesus, que estão firmes em Deus. É preciso estar em comunhão com a igreja, louvando, adorando, escutando o que o ministro de louvor vai trazer através da boca dele, mas aquilo que vem de Deus, né? Que Deus vai ministrar através da palavra, através de algum testemunho. Tudo isso é preciso, né? Para a nossa vida espiritual estar bem. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Irmãos e irmãs, o que mais precisa para nós confiarmos na palavra de Deus? Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as outras coisas. Aí o carro, a casa, o esposo, o namorado, a roupa, o dinheiro, todas essas outras coisas virão. É fácil, irmãos. É simples. O problema é que as pessoas, elas não querem buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas querem buscar primeiro o quê? Todas as outras coisas. Mas quando nós buscamos as outras coisas e não buscamos a Deus em primeiro lugar, é bem fácil e é bem certo que essas outras coisas que nós buscamos antes do reino de Deus não é nossa. De alguma forma ou de outra, o maligno, alguém vai vir tirar de nós. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, a Bíblia está dizendo isso, que quando nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, vai vir de Deus e ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você aquilo que vier em segundo plano. Em segunda categoria, né? Primeiro Deus, primeira palavra, primeira obediência. Aí ninguém tira aquilo que Deus vai te dar. E buscando a Deus, Deus vai te dar, vai te mostrar. Buscando a Deus em oração, irmãos, Deus vai te ensinar princípios, mandamentos que você tem que obedecer para você ser bem sucedido em todas as outras áreas da tua vida. É através de buscar Deus em primeiro lugar que Ele vai te capacitando, Ele vai te dando sabedoria para que você possa ganhar todas as outras coisas. E sabe o que mais? Deus te prepara. Irmãos, Deus não pode dar coisas para nós em certos tempos das nossas vidas, porque nós vamos acabar com tudo. Deus primeiro, Ele quer criar uma base, Ele quer estabelecer nós, deixarmos nós fortes, para dali capacitados, para poder lidar com a bênção que Ele vai dar para nós. Porque se Deus dá antes, irmãos, de nós sermos capacitados por Ele, aquilo que Ele colocar nas nossas mãos, nós vamos abrir e vamos ver, pelo meio dos nossos dedos, nós perdemos. Mas quando nós buscamos a Deus, com paciência, buscando a Ele, Ele vai colocar tudo no lugar. E é maravilhoso buscar a Deus, irmãos, falando sobre a vida espiritual. Não tem nada nesse mundo, eu posso dizer hoje, que se compare. Não é a minha casa, não é o meu carro, não é os meus bens materiais, não são as coisas que eu possa ter ou que você possa ter. Nada se compara com a presença do Senhor na nossa vida. Nada se compara com essa alegria, com essa força, com essa dinâmica que Deus tem com o ser humano, irmãos. Nada vai chegar aos pés daquilo que Deus quer ter em relacionamento com você. Todas as outras coisas o Senhor tem para te dar. Mas, em primeiro lugar, buscar o seu reino. A presença do Senhor, a vontade do Senhor. Alinhar a tua vida com a lei do Senhor. Alinhar, irmãos, a nossa vida com a palavra de Deus. Deus é a própria palavra. Então, Ele não está pedindo nada para que nós obedeçamos que Ele não seja. Os mandamentos é Ele mesmo.
A lei é ele mesmo. A Bíblia inteira é o caráter de Deus. E aí a gente vai ficar parecido com ele de que jeito? Nos tornarmos igual ao Senhor. Vivendo a palavra. Vivendo a palavra, botando em prática. Amém, igreja? Eu separei aqui, irmão, segundo a vontade do Senhor, algumas coisas na nossa vida que quando Paulo fala para Gaio nesse versículo, ele diz: eu quero que você vá bem em todas as coisas. Então eu separei 3 áreas da nossa vida para falar um pouquinho de cada. Não tem como falar de tudo que poderia ser falado, porque o nosso tempo é pequeno, mas aproveite hoje o que vai ser ministrado aqui. Quem sabe não seja para você hoje essa palavra, mas o Senhor está te dando um baita curso, está fazendo um intensivo com você nessa noite, em pouco tempo. Intensivo é aprender em pouco tempo muita coisa. Então, aproveite o que você vai ouvir aqui hoje, leve para tua casa, ensine os seus filhos, ensine os jovens, ensine os adolescentes, bota como regra na tua vida. Irmãos, e uma das áreas é sobre o casamento que eu quero falar hoje. Né? Todas as áreas da nossa vida eu separei: casamento, vida financeira e saúde, para falar um pouquinho sobre cada um. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão dentro da igreja mesmo. Né? Nós estamos dentro da igreja. Mas às vezes, eu quero falar isso para crentes, também para as pessoas que estão lá fora, essa palavra. E às vezes as pessoas estão juntas, mas estão vivendo apenas uma vida de aparência. Não está bom dentro de casa. O relacionamento, o casamento não está legal. E eu quero dizer que Deus, Ele tem coisas boas para os casamentos, né? Para as pessoas que são unidas, né? A vida conjugal. Deus tem coisas, igreja, que nós nem imaginamos para o nosso relacionamento com o nosso esposo ou com a nossa esposa. Deus tem comunicação, Ele tem novidade de vida, e é isso que Ele quer fazer. Ele quer tornar o teu casamento melhor. Como assim? O que você está dizendo? Nós acabamos de ler que Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas da nossa vida. E o nosso casamento, igreja, família, casamento é algo instituído por Deus. E se Ele instituiu, tem um caminhão de bênçãos que nós conseguimos acessar essas bênçãos através da nossa obediência. E falando sobre isso, igreja, eu quero falar sobre algo que eu tenho aprendido, que eu tenho ultimamente assim, refletido e pensado bastante, né? E eu quero falar algo para você nessa noite que pode mudar a tua vida, que vai mudar o teu relacionamento conjugal. Se ele é bom, ele vai ficar melhor. Se você está passando por crise, é a hora de você colocar ele para caminhar no caminho de bênção do Senhor. E eu quero falar sobre algo que diz em Mateus 5:28. Eu não vou ler o versículo lá, mas lá no livro de Mateus, no versículo 5:28, vai falar assim. Eu vou ler. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, aqui está se dirigindo a um homem, mas pode ser a mulher também. Igreja, o que Jesus quis dizer com isso? Aquele que olhar para uma outra pessoa que é casado, né, ou pode até o solteiro olhar para alguém que não deveria olhar, né? Então, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer assim, ó, aquele que olhar para uma outra pessoa com intenção impura, né? É aquela saída quando você vai para o supermercado, é aquela saída quando você vai numa loja, quando você está num lugar e de repente você encontra um ex teu lá, né? Uma pessoa que foi ex no passado. E você começa a olhar para ela, você quer saber da vida dela, você fica imaginando a tua vida com ela, mas você está casado. É isso que Jesus está querendo dizer. Né? Olhando com segundas intenções, mas você já é casado, ou você é solteiro e está olhando para alguém que não deveria. É isso que Jesus está falando. É quando, por exemplo, as pessoas vão lá para as redes sociais, irmãos, e começam a olhar pessoas do passado que já não estão mais com ela. Não foi aquela pessoa que Deus escolheu para casar com ela. Às vezes, né? Muitas vezes, igreja, na verdade, muitas vezes não é nem para nós termos pessoas que nós já tivemos um relacionamento no ano passado. Se você é casado, não é nem para você ter nenhum contato. Se for possível, desvia o caminho, vai por outro lado, a pessoa, você sabe que a pessoa vai estar naquele lugar, naquela hora. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, ou a tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Jesus não quis dizer isso, corta e joga fora. Tira da tua vista, tira de perto das tuas mãos aquilo que te faz pecar. Muitas vezes, irmãos, as mulheres, né, me trouxe a memória hoje à cabeça, muitas vezes as mulheres, ou até alguns homens, cobiçam uma própria pessoa que aparece numa novela, num filme, mas é casado. E cobiça aquela pessoa. Cobiça dentro de casa, com a própria esposa, com os próprios filhos dentro de casa.
No trabalho, às vezes não é nenhum ex-igreja, mas às vezes no trabalho, aparece lá no trabalho uma mulher assim, ou um homem assim, aí a pessoa já começa a nos conversar, já deixa o interior se sujar, às vezes nem conversa, nem fala nada, mas só de imaginar isso que Jesus está falando, só de você pensar, só de você imaginar, o teu interior já está sujo. E aí o que acontece na igreja? Aí a pessoa chega em casa e as coisas não vão bem, é briga, é discussão, é reclamação da mulher contra o marido contra a mulher. E o que Jesus está falando aqui, igreja, para nós hoje? Que os adúlteros, né? Vai dizer lá em Coríntios, vai falar que os adúlteros não é só aquele que comete o ato físico, é aquele que pensa aqui dentro do coração, que imagina coisas. Às vezes, dentro do casamento não está dando certo, porque a pessoa mesmo está tendo pensamentos que não é de Deus dentro da mente dela. E vai dizer lá em 1 Coríntios 6,9 que os adúlteros é uma categoria de pessoa que não vai entrar no céu. Os idólatras, os feiticeiros, os imorais e tantos outros que não vão entrar. Tá, mas eu não cheguei a cometer o adultério. Mas se você pensou, o Senhor já está dizendo, no céu você não entra. Porque Jesus ampliou o mandamento. Aí, irmãos, aí há outro versículo, né, que diz assim: pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Daniel 5:27. Pesado eu e você fomos na balança, mas fomos achados em falta. Sabe por quê, igreja? Deus, Ele quer te usar. Ele quer abençoar o teu casamento, mas Deus quer pureza. Deus quer honestidade. Deus quer santidade com a pessoa que você tem dentro da tua casa. Ah, não é o meu problema. Tudo bem, Deus está te ensinando hoje. Quem sabe você tem que levar essa palavra para casa. Quem sabe você tem que levar para jovens que você tem conhecimento, que você tem relacionamento. Deus quer transparência, igreja, nos nossos corações. Deus quer santidade. Deus, Ele não habita num lugar sujo. E é isso que Jesus está ensinando. Se por acaso há alguém aqui nessa noite, ou alguém que vai ouvir esse áudio, que cometeu recentemente, ou que tem cometido, ou há muito tempo atrás, mesmo estando casado, mas quando se deparou com alguém nas redes sociais, se sujou por dentro. Eu creio que a igreja está entendendo, né? De repente se encontrou com alguém no supermercado, na rua, na loja, e viu aquela pessoa e deixou o interior ser sujado. É hora de você chegar em casa, é você dobrar os seus joelhos e você confessar. Não precisa confessar para o teu esposo, para a tua esposa. Confessa para Deus, fala com o Senhor, chama esse pecado e esse nome dessa pessoa pelo nome. E eu digo para você, que o Senhor vai começar a reverter as coisas dentro da tua casa. Dentro do casamento de pessoas que você conhece. Outra coisa e outro detalhe, né, para falar, irmãos, que muitas vezes tem casais que estão carregando maldição que eles mesmos pecaram. Eles mesmos pecaram e carregam maldições dentro do casamento. O casamento podia ser uma bênção. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todas aquelas bênçãos que Deus tem para o casamento não vai chegar até a vida da pessoa porque não confessou. E a Bíblia fala, né, o Ministério da Saúde vai dizer que um relacionamento sexual, o Ministério da Saúde diz que ele é seguro com o uso de preservativo, uma camisinha. Sabe o que a Bíblia vai dizer? O relacionamento sexual seguro entre um homem e uma mulher somente após o casamento. É isso que a Bíblia diz. E aí segue toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. Mas e aí? E aquela pessoa que pecou? Aquele casal que pecou antes de se casar e hoje é crente, mas não sabia na época. Ou até sabia na época, mas a carne foi fraca. Não venceu o pecado, né? Não buscou a Deus direito para vencer a carne. Agora eu perdi todas as bênçãos? Não, Jesus está dando uma nova chance. O casal que pode chegar em casa que é crente, já que conhece a palavra do Senhor, dobra o joelho perante o Senhor, Senhor. Nós não sabíamos, nós pecamos, nós cometemos um ato que não deveria ser cometido. Então nós te pedimos perdão hoje, Senhor. Se você puder fazer isso com o seu esposo, com a sua esposa, faça. Mas se ele não aceitar ou ela não aceitar, dobre o teu joelho e confesse ao Senhor os teus pecados. Aí, irmãos, tem outras pessoas, né, que às vezes não foi com o próprio cônjuge, mas foi com outras pessoas. E a Bíblia diz que o relacionamento sexual ele não pode acontecer antes do casamento. É pecado. E o que eu aconselho, segundo a palavra? Dobrar o joelho, confessar para Deus. Deus, eu tive muitos relacionamentos no passado, eu cometi isso, eu cometi aquilo, e eu estou aqui pedindo perdão, porque na época eu não conhecia. Ou na época eu conhecia, mas não conseguia obedecer. Me perdoa, meu Deus, meu Pai.
me perdoa, o Senhor vai perdoar. E o Senhor vai alinhar a vida. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, né? Muitos homens, às vezes, que não dá nada certo porque eles continuam essa prática errada, que antes do casamento não pode, igreja. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas é isso que eu quero dizer. É confissão a Deus, né? Sobre aquilo que se é cometido. E agora uma coisa bem grave, até que eu tenho aprendido posso dizer que no último ano, eu tenho aprendido, e o Cabral mesmo falou que estávamos falando muito sobre sangue, e o relacionamento sexual é um pacto com a outra pessoa que você faz, né? Um pacto de sangue que você acaba fazendo sem saber. E aí, eu escutando já muitos testemunhos, e quando uma pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa, né? Fora do casamento, daquilo que foi instituído por Deus, as maldições que estavam nas duas pessoas, os demônios que estavam nas duas pessoas, através do ato, passa de um para o outro. E eu tenho visto isso, eu tenho visto acontecer. Pessoas que tinham uma vida certinha, mantinham suas contas em dia, né, levavam uma vida certa, se relacionaram com pessoas que tinham dívidas, que tinham um bolo direto. Não levou muito tempo, a pessoa estava na mesma situação que a outra. Pessoas que tinham depressão e tiveram esse tipo de relacionamento e passaram, né, para outra pessoa. E assim, tantos outros problemas, tantas outras coisas. Uma coisa bem séria que eu escutei de uma mulher que, na juventude dela, ela conheceu alguém e ela, né, aconteceu uma noite, né, lá com o rapaz que ela conheceu. E mais tarde, ela não se casou com essa pessoa e ela se casou com outro jovem da igreja, cristão, né, se batizou, se converteu e estava na igreja. Com o tempo eles tiveram os filhos, e um dos filhos deles começou a ir para o lado do homossexualismo, que nós sabemos que pela palavra não está certo, né? Pela palavra algo tem errado. E aí ora e faz isso e faz aquilo, e o rapaz não se libertava daquilo. Não tinha jeito. E eles na igreja. Aí ela foi conversar com alguém que entendia mais do assunto, e eles foram buscar na raiz o problema, né? E aí, igreja, o que aconteceu? Eles descobriram, a moça acabou contando que quando ela era solteira, ela tinha, né, tido um relacionamento com uma pessoa numa noite, e na noite anterior, ela tinha o rapaz que teve um relacionamento com ela na sexta, na quinta, tinha tido um relacionamento com outro homem. O que aconteceu? Os demônios que estavam naqueles rapazes passaram para ela, e ela levou aquilo para dentro do casamento dela. E aconteceu. E aí, quando, né, foi revelado tudo isso, o que aconteceu? O rapaz entrou no caminho, na palavra do Senhor, se libertou daquilo. Por quê? Mas o que precisou ser feito, igreja? É o que diz lá em Provérbios 28:13. Diz assim: fui moço e agora sou velho. Mas, desculpa, não é isso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, igreja, nós temos coisas, nós já aceitamos Jesus, nós nos batizamos, mas tem coisas que nós precisamos nos ajoelhar e chamar pelo nome, contar para Deus pelo nome. Deus, aquele pecado, eu não digo só nessa área, eu digo em outras áreas. Deus, aquele pecado assim, isso que eu cometi assado, me perdoe, Senhor, naquela época. Deus quer que você confesse. E eu digo que muitos dos problemas, quem sabe dentro dos casamentos, são por pecados relacionados nessa área, não confessados. E se você confessar, você vai começar a ver a diferença que Deus vai trazer para dentro do teu lar. As bênçãos que Deus vai trazer dentro do casamento. Mas Deus quer confissão. Deus quer, e outra, confissão, igreja, que venha com pureza de dentro do coração. Que seja verdadeiro, como se fosse hoje, você jamais cairia naquele erro, né? Deus vai trazer tanta sabedoria, tanta educação, até mesmo no tom de voz entre o casal, no relacionamento, comunicação, que a gente sabe que às vezes é tão difícil dentro dos casais, né? Você que pode, lembre do aniversário do teu casamento, dá um presente para tua esposa, para o teu esposo. Ah, mas ele não me dá. Faça você. Tem um ditado que diz assim: faça para os outros, né, aquilo que você quer que façam por você, e não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Né? Leva de repente a esposa ou o esposo no dia do teu aniversário do casamento, nem que seja para comer o quê? Um espetinho, né? Um cachorro quente, se não tem dinheiro para às vezes para fazer uma coisa diferente, mas vá, faça. Lembre do aniversário da tua esposa, lembre do aniversário do teu esposo. Igreja, essas são pequenas coisas que faz a diferença.
São pequenas coisas, mas que fazem a diferença. Essas são as coisas físicas. Mas é claro que nós podemos buscar espiritualmente, em oração, mudanças para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Né? Para encerrar essa primeira parte que é sobre o casamento da igreja, o que o Senhor pediu para que eu trouxesse para a igreja? Confissão dos pecados nessa área. E daqui para frente alinhar a tua vida. Vou me encontrar com tal pessoa. Meu Deus, se eu for lá naquela loja, eu vou encontrar aquela pessoa que eu já tive no momento passado. Deixa aquela loja, deixa aquele mercado. A não ser que você está curado interiormente. Você pode chegar lá. Oi, fulano, tudo bem? Você não precisa de parte? Só vim buscar e falou, valeu, obrigado, tchau. Mas se você acha que você vai se sujar, não pise. Não vá. Evite. Corte. Tire fora. Arranque. Sobre a vida financeira, igreja, Deus quer que você tenha gasolina com abundância. Ele quer que você tenha roupa com abundância. O que é a palavra abundância? É você ter mais daquilo que você precisa. É quando alguém precisa chegar para você, vou precisar emprestar, e você ter, e você não dizer, não, eu não posso te dar porque vai fazer falta para mim. Nas bênçãos espirituais, né, Cabral? Segundo as virgens lá, elas não podiam dar o espiritual delas. Elas não podiam dar no finalzinho, quando Jesus já estava chegando. Mas Deus quer que você tenha as outras coisas para você poder dar, para você poder ajudar. Né? Claro que as espirituais estão firme e forte para poder orar, aconselhar, ajudar alguém. Mas Deus quer que você tenha roupa, que você tenha dinheiro, que você tenha alimento, que você tenha gasolina. Tudo isso Deus quer que você tenha. E eu gosto bastante do Salmos 37, 25, onde diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Mendigar o pão não é muitas vezes o que a gente vê alguém com saco pedindo coisas. Sabe, irmãos? Mendigar é assim, é ter eu estar num trabalho opressor. Sabe? Não ganhar o que é justo. Eu não estou dizendo nem ganhar mais, nem ganhar menos, como um dia o Cabral citou aqui na frente. Mas o justo, o certo, aquilo que tem que ser pago. A palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Sabe? Você tem que estar se humilhando para o patrão, para as pessoas. E como é que eu vou conseguir a bênção financeira? Nós acabamos de ler: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas você não acrescentar. Saiba que hoje você que está aqui, você que está buscando a presença de Deus, se enchendo mais de Deus, Deus já está cuidando de todas as outras áreas para você. Mas a Bíblia diz: seja firme e não desfaleça até que as coisas boas cheguem até você. O problema, igreja, é que muitas vezes nós começamos, mas a Bíblia diz que nós não podemos desfalecer. E o que é desfalecer? É parar de buscar, é parar de ir para a igreja, é parar de orar. Aí não dá tempo da bênção chegar para nós, porque nós desfalecemos, nós desistimos antes da bênção chegar na nossa vida. E para quem conhece bem a palavra, né? Não vou dizer para os novos que não entendem bem ainda, mas é algo que pode ser aprendido. A bênção financeira vem para dentro da nossa casa, igreja, com um princípio de obediência: é o dízimo. Aí fora Satanás grita, buzina, usa até pessoas que usam a palavra para dizer que não precisa, que não é assim. Mas tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento vai dizer: se você quer ter os seus celeiros cheios, se você quer ter uma vida abundante, é devolver os 10% daquilo que você ganha todo mês ao Senhor. E aquelas pessoas que têm dúvida quanto ao dízimo, igreja, eu quero falar pela palavra. Faça uma prova com Deus. A partir do mês que vem, tudo que vier à tua mão, devolva 10% dali. Faça uma prova: Deus, eu vou devolver por 6 meses. Faça uma prova, porque a Bíblia diz: faça a prova de mim. E você vai ver a diferença. Deus vai abrir porta onde não há porta. Vai surgir dinheiro do nada não, porque Deus tem os seus propósitos. Deus vai fazer render as coisas dentro de casa. O alimento vai durar mais tempo. E se não durar, Deus vai dar dinheiro para você poder comprar. Para você não precisar se humilhar em mercado muitas vezes. Sabe? Eu lembro, igreja, quando eu era criança, tá me vindo a cabeça, eu vou falar. A mãe mandava nós para o mercado e nós éramos muito pobres. E às vezes eu encontrava os meus colegas de escola na fila do açougue, né, no mercado aqui no Faxinal, e eu morria de vergonha porque a minha mãe pedia para comprar dorso. Eu não sei se alguém já passou por isso. Eu já passei, não só por isso, de chegar no posto de gasolina e ter que abastecer às vezes 1 litro de gasolina para poder trabalhar, para poder estudar, porque eu voltava da noite e não tinha lotação para cá. Era assim, igreja. Era assim. Mas Deus não quer isso dos filhos dele. Depois que eu aprendi esse princípio e eu coloquei a série na minha vida, Deus mudou tudo.
Tudo. Não tem que mendigar. Deus não tem vergonha para os seus filhos, mas Deus quer que cada um ande de cabeça erguida. E sabe o que levanta a nossa cabeça, igreja? Não nariz empinado para se achar para os outros, mas andar por cabeça, andar bem sem ser envergonhado, sem ser humilhado. Obediência à palavra, como se a Bíblia parasse aqui debaixo do teu queixo e ela te mantesse sempre de cabeça erguida, não para baixo. Sempre de cabeça erguida. A palavra do Senhor diz lá em Josué: mantenha dia e noite as palavras na tua boca e você tudo decorrerá bem. Então mantenha a palavra aqui na tua boca e você vai andar por cima e não por baixo. Sobre a saúde nós vamos encerrar, igreja. Deus sabe que nós também sabemos que o nosso corpo, ele precisa estar bem. Ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com a alimentação, temos que ter, né? Temos que cuidar, igreja, muitas vezes, para não fazermos algo de mal para o nosso corpo. Muitas pessoas acabaram já se machucando, igreja, sabe por quê? Foram levantar um peso que não condizia com elas. É o que o Gabriel falou. O valente tem que ser mais valente do que o outro valente. Agora, pegando essa mesma palavra, para você erguer alguma coisa, você tem que ter sustentação. Como é que eu vou erguer uma coisa de 100 quilos aqui se eu não peso nem 80? Ou eu não peso mais que 80, mas tudo bem. Como é que eu vou erguer alguma coisa com 150 quilos? Eu acho que a igreja está entendendo o que eu quero dizer. Eu estou prejudicando o meu corpo. Antes de você fazer qualquer ação com o teu corpo, meça se você tem capacidade, se ele aguenta aquilo. Usando uma palavra, Jesus disse: antes de você entrar numa briga, veja se você é capaz de você ganhar. Antes de você construir uma casa, veja se você vai ter dinheiro depois para continuar terminando. Antes de você colocar o teu corpo para danificá-lo, se for para danificá-lo, examine. Mesmo no teu trabalho, te mandaram você fazer tal serviço, você sabe que vai fazer mal? Te mandaram você entrar, que nem ontem na escola, né, eles estavam fazendo uma dedetização, e eu fui entrar no banheiro e as pessoas gritaram: não é que se tem que usar o banheiro lá das meninas lá fora, porque a gente está fazendo dedetização. Agora eu sou Jesus, eu sou forte, eu vou entrar e não vai acontecer nada, eu estou danificando o meu corpo, porque o cheiro é insuportável do que foi passado ali. Não, eu vou enfrentar. Eu estou pecando contra o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E eu poderia citar tantas outras coisas, mas não temos tempo para isso. Mas eu quero dizer, igreja, o que é sobre a saúde. E é isso que eu tenho vivido, muitos dos problemas físicos, igreja, preste bem atenção agora. Muitas das doenças, dos problemas físicos que nós enfrentamos, alguns, eles são permitidos por Deus, para chamar a minha e a tua atenção. Porque, às vezes, nós achamos que nós estamos no caminho da salvação, mas ainda nós estamos na beira do caminho. Porque há ações, há práticas que eu e você precisamos largar. E Deus sabe que se Ele não mexer em alguma coisa na nossa vida, a gente não segue, igreja. A carne não quer. A carne quer desfrutar de tudo isso. A nossa carne, ela não quer servir a Deus como é pela palavra. Então, muitas vezes, Deus vai precisar tocar nas nossas vidas, igreja, fisicamente, para nos chamar para obedecer a sua palavra, para nos sacudir, para nos acordar. E eu digo isso, igreja, por mim mesma. Quantos problemas eu encontro físico e psicológico? Eu pergunto: Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso, Jesus? É algo que eu estou fazendo errado? É algo que o Senhor quer que eu aprenda? O que está acontecendo? Irmãos, Deus não tem só para mim, Deus tem para todo aquele que perguntar. É uma visão. Deus usa alguém falando comigo: ó, você precisa se concentrar nisso. Alex, você precisa alinhar isso. E, irmãos, tem um ditado que fala fora que dizem que é batata. Deus revelou, parece que aquela carga sai de cima do teu corpo. Numa visão, de alguma forma Deus mostra. Olha só o que diz o Salmos 119, o versículo 67, diz assim, ó: antes de ser afligido, andava errado. O que o salmista está dizendo? Que antes de ser afligido com alguma coisa, no corpo, na alma, seja lá em qual for a área da vida dele, olha só, antes de ser afligido, andava errado. Então Deus muitas vezes precisa nos afligir para nos fazer despertar, para nos colocar, para andarmos de forma certa. Mas agora tenho guardado a tua palavra. O que o salmista está querendo dizer? Deus precisou me afligir, mas agora tenho guardado a tua palavra. Para o salmista poder guardar a palavra do Senhor.
E aí os versos 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, ou seja, foi-me bom ter sido corrigido, foi bom o Senhor tocar no meu corpo com tal enfermidade, ou no meu psicológico, ou qualquer outra área, para que aprendesse os teus estatutos. Tem estatutos que nós só vamos entender, igreja, se o Senhor nos afligir. Infelizmente é assim, porque a carne não quer obedecer. A mulher do fluxo de sangue, né? A gente pode tirar várias interpretações da igreja, mas examine uma coisa comigo agora. A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha com os médicos. E eu não estou falando que você não pode ir no médico, que você não tem que consultar quem, porque Deus vai usar a mão do médico. Mas, paralelamente, ou seja, junto com a mão do médico, Deus vai te mostrar espiritualmente por que você está tendo que passar por isso, atravessar isso. Né? O que o Senhor quer te ensinar. Mas olha só, a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com os médicos. E aí, então, depois de tudo isso, ela foi tocar Jesus. Agora vamos tirar uma outra visão desse versículo. E quem sabe, se ela estivesse indo primeiro para Deus, primeiro para Jesus, ela teria gastado tudo, igreja. Tudo que ela tinha. E gastar o dinheiro, igreja, esse não é o problema. O Senhor está colocando no meu coração para falar para você. Sabe qual é o maior problema? Porque o dinheiro alguém pode pegar. Nós vivemos com tão pouco, com todas as roupas, com todos os alimentos que nós temos dentro do nosso armário. A gente não chega a comer tudo. As roupas, nós não chegamos a usar tudo. Sabe o que é, igreja? Gastar tudo. Sabe o que o Senhor está colocando no meu coração? Era um tempo precioso que você podia ter de saúde para desfrutar com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa. Eu não tenho vergonha de me expor para a igreja. Quantas vezes Deus me levou para a depressão, eu não conseguia dar atenção para o Charles, eu me esforçava. Eu só olhava para ele e dizia: Deus, não me leva, Senhor, porque eu não estou aguentando, mas eu estou vendo que o meu caminho é o fim, é de morte. Sabe quantas vezes eu poderia ter dado mais caminho para o meu esposo? Podia ter chegado na casa dos meus pais, enquanto meu pai era vivo, ter dado mais atenção, porque só quem passou por depressão sabe, igreja, que você não consegue. Você quer, mas você não consegue. É isso que Deus está colocando no meu coração. Ela já tinha gastado tudo. E sabe o que é o pior, igreja? Gastar tudo aquele tempo precioso que você podia estar vivendo as bênçãos de Deus, as coisas que o Senhor tem para você. E por causa de algo na nossa vida que nós não queremos renunciar, nós não queremos largar a mão, nós não queremos soltar. Muitas vezes aquele maldito não tem nada a ver, que o Satanás usa às vezes as pessoas para colocar. Aí Deus precisa chamar a nossa atenção com alguma coisa, igreja, seja com depressão, seja enfermidade do nosso corpo. Então o que eu digo para você hoje: ore a Deus e pergunte: Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Aonde eu preciso mudar? Por que isso, Senhor? E eu declaro para você, Deus vai mostrar para você. E muitas vezes o que Deus quer que nós tire na hora não é fácil de largar. Porque quantas vezes para mim não foi fácil e eu tive que pedir: Deus, me ajuda. Mas hoje, igreja, daquilo que o Senhor já me libertou, eu nunca mais voltaria para aquelas práticas, para aquelas coisas, porque o que Deus colocou na minha vida é muito maior. Eu não enxergava, era muito maior o que Deus tinha. E só que Deus não podia me dar esse maior por conta de algumas coisas que Deus estava tratando comigo, que não era para eu ter aquelas coisinhas que eu tanto resistia em deixar, né? O que acontecia? Estavam pedindo algo dentro, coisas boas, igreja, dentro do meu casamento, na minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento com as pessoas, e o principal, a minha estatura de crescimento nas coisas com o Senhor. Vou encerrar com um versículo muito, eu digo assim, muito tremendo, igreja, preste bem atenção. 2 Crônicas, capítulo 16 e versículo 12. Asa era rei, ele conhecia a palavra do Senhor e ele cometeu algo. E olha só o que aconteceu. E ele não quis se consertar com Deus. Ele não quis obedecer à voz de Deus. Ele não quis dobrar o joelho dele para Deus e dizer: Deus, o Senhor está pedindo isso e eu não consigo, porque, irmãos, Deus conhece a nossa fraqueza, mas Ele conhece as nossas desculpas que a gente dá simplesmente para continuar com algumas práticas nas nossas vidas, que a Bíblia condena. Olha só, no 39º ano, ou seja, no ano 39, né, de seu reinado, Asa, que era o rei, foi atacado por uma doença nos pés.
embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Eu não vou falar mais nada, igreja. Vou deixar que o Espírito Santo, através desse versículo, possa falar comigo e possa falar com você. Amém, igreja? Glorifica o Senhor, que o Senhor possa instruir a mente de cada um nessa noite, igreja. Não é por acaso que Deus está trazendo isso para nós hoje à noite. O Senhor tem cura na nossa saúde. Basta uma renúncia, basta uma entrega. Às vezes, irmãos, nós queremos ficar com algumas coisinhas para aparecer para as pessoas, porque muitas vezes a gente se sente com complexo de inferioridade se não ter algumas coisinhas. Só que eu quero dizer que muitas vezes, igreja, aqui vai dizer que lá, já em pouco tempo, alguns anos depois, ela morre. Aquelas coisinhas que nós tanto queremos ficar, quem sabe Deus podia ter vida para ele, e ele podia ter vivido por muitos anos, reinado por muitos anos. Essas outras pessoas, quem sabe, vão tomar o nosso reinado. Infelizmente, às vezes o nosso lugar dentro da nossa casa, o nosso lugar como esposa, o nosso lugar no nosso trabalho. Mas eu creio que a igreja é inteligente e está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando. Renúncia, igreja. Rejeitar o pecado traz a morte, mas a renúncia traz as bênçãos de Deus. Amém?